Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Estúdio Bioparque no Show Rural edição 2023. Seja muito bem-vindo para mais um episódio. Eu te agradecer a você que está nos fazendo companhia, está nos prestigiando durante todas as nossas transmissões. Estamos aqui desde o primeiro dia, são 5 dias de muito trabalho aqui no Show Rural. Já falamos bastante a respeito do Show Rural, dos números impressionantes desta edição. Show Rural que cresce a cada ano, já estamos na 35ª edição do Show Rural. No nosso episódio de hoje, vamos falar hoje a respeito de tecnologia, né? Do Show Rural Digital, que é uma das grandes atrações aqui da feira. Show Rural que abre o calendário de eventos desse segmento de agronegócio, uma das 3 maiores feiras de agronegócio do mundo, e o Show Rural inovando sempre em se tratando de tecnologia, de inovação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Jadson Siqueira, o Jadson que é presidente do Iguaçu Vale, também vice-presidente de inovação da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel. O Jadson também é empresário investidor em empresas de tecnologia aqui na região oeste. Jadson, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite para participar do nosso podcast. Sei que nós temos muito para conversar. As tecnologia e inovação hoje totalmente inserido no mundo do agronegócio e crescendo sempre, né? Isso, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade aí, agradeço a todo o pessoal do Bioparque, uma equipe sensacional aí, o Paulo Almeida, o Paulo, o Vitor, Dona Duzi, o seu Luiz, tá? Um pessoal muito querido aí. Temos muito respeito por eles aqui na região, pessoal que investe tanto em inovação, ajuda a avançar a tecnologia em várias áreas, inclusive no agro, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o espaço. Satisfação nossa em recebê-lo, como eu disse. E Jadson, nós estávamos comentando aqui nos bastidores desses números aqui impressionantes dessa edição do Show Rural. Ano passado, na edição passada, em 2022, já tínhamos números muito grandes, tivemos aí mais de 2 bilhões em negócios realizados, mais de 300 mil pessoas passando aqui pelo Parque Tecnológico Copavel, e já achávamos assim, né, ficamos impressionados com esses números, mas estamos saindo de uma pandemia, o pessoal quer sair de casa mesmo. Agora, esse ano, recorde sobre recorde todos os dias. Como é que você está vendo o Show Rural esse ano, Jadson? Nós tínhamos na última edição 2 bilhões em negócios, né? Isso, 2 bilhões. Começamos essa feira com uma previsão de 3,5 bilhões e o número que já está se falando está acima de 4, né? Então, realmente, a gente vê todo mundo que está na feira com quem a gente conversa, fala muito bem, desde patrocinadores dos nossos eventos, por exemplo, do Show Rural Digital, do Espaço Impulso, o pessoal, todo mundo que eu vejo passando aqui pelo Bioparque, todo mundo muito satisfeito com a presença na feira, e o pessoal que está vendendo também, né? Então, acho que isso reflete um bom momento, né? Apesar dos pesares, né? Muitas crises aí, mas o agronegócio está muito forte e reflete a pujança dessa nossa região, que é essencialmente agro, né? Eu tenho um número que eu tenho ouvido muito aí, eu estava com o número desatualizado também, né? As cooperativas do agronegócio na nossa região aqui faturavam no ano passado 55 bilhões, né? O número desse ano já está em 65 bilhões. Então isso dá uma ideia da pujança do agronegócio, o quanto isso é importante aqui para a nossa região. Ele reflete, as ações daqui, elas refletem pelo ano todo em várias áreas da economia, né? E você sabe, Jadson, que eu tenho, durante esses 5 dias aqui de Show Rural, nós conversamos com muitos empresários, com muitos produtores, com agropecuaristas, com pessoal que que está expondo aqui com máquinas, grandes empresas multinacionais, e o pessoal, eles foram todos unânimes em falar que realmente o ano 2022 encerrou-se com uma certa insegurança em relação, principalmente ao agronegócio, às mudanças aí no nosso cenário político, né? Tinha aquele receio, já começou-se também com certo receio, mas a gente viu que nada disso, que essas, vamos dizer, perspectivas e expectativas que se tinha a respeito do agronegócio para o final do ano passado e para esse ano, não se concretizaram, porque está crescendo aí só números expressivos, os produtores rurais, as culturas da nossa região também continuam sendo principalmente exportadas, né? A procura é muito grande, então a gente só tem que comemorar. Estamos começando muito bem esse ano de 2023, sim, né? Sim, acredito que sim. A gente tem ouvido algumas notícias, às vezes um pouco menos otimistas, né? Como revisão em processos de impostos, né? Algumas coisas assim. O ano está só começando, né?
Então a gente não vai cantar a vitória antes do tempo, mas o prospecto aí está muito bom. O ano começa muito quente, principalmente na nossa região aqui no oeste do Paraná, principalmente no agronegócio e principalmente na área de inovação, né? Então temos muita perspectiva boa para esse ano. E o Show Rural, como ele abre o calendário de feiras de agronegócio e tecnologia também, o Show Rural inova nisso também, né, incluindo tecnologia dentro do agronegócio. Isso aqui serve de termômetro, serve assim de um parâmetro já para as outras feiras e para as pessoas que expõem em outras feiras também, né? Verdade, verdade. O movimento que a Copavel fez aqui, né, desde 2019, que a Copavel abriu espaço para o digital dentro da Feira do Agronegócio, né? Então, o Show Rural chega à sua 35ª edição, né? Então, o presidente da cooperativa, seu Dilvo Grolli, junto ao Rogério Rizardi, tiveram essa ideia, essa visão, né, há 35 anos, de uma feira do agronegócio que movimentasse, talvez naquela época pensava-se em movimentar toda a região, né? Não em movimentar todas as empresas do planeta do agro, que é o que acontece hoje, né? E há mais ou menos há 4 anos, 2019, né? Começou então uma nova fase, onde a cooperativa, na figura do seu Dilvo, apostou na inovação. Então isso foi um marco para a nossa região, né? A Copavel, em uma única ação, conseguiu mudar, né, a partir do Show Rural Digital, apostando no digital, conseguiu mudar uma coisa muito importante na nossa região aqui, que eu costumo chamar, que é o ITS, né? Sabe o que é o ITS? É um índice muito importante, né? Que é o índice de tias que conhecem startup, né? Então, Eu ia perguntar, nossa, tem um termo novo e eu não conheço. Já, puxa, não, a minha assessoria aqui não me ajudou, não vou saber, mas olha, muito bem explicado. tá aí. Índice de tias que conhecem startups. Exatamente. Antes do Show Rural Digital na nossa região aqui, quando alguém falava que ia trabalhar com tecnologia, que estava montando uma startup, era uma coisa assim: meu filho não faz isso não, vai arranjar um trabalho, né? Não entra nessa Vai ficar não. na frente do computador o dia inteiro. É isso aí. Então, a partir do momento que você vê o presidente de uma cooperativa, a Copavel é a maior empresa do município de Cascavel, uma empresa que fatura mais aí de 6 bilhões, né? Então, o presidente da cooperativa falando em startup, eu ouvi esse ano uma entrevista do Dilvo, onde ele falou massa de dados, né? É uma evolução, você tem um pessoal do agronegócio entendendo que os dados gerados do agronegócio vão gerar novas indústrias, vão gerar novos modelos de negócio. Então, esse jargão todo que é mais o pessoal da inovação, quando isso está na boca do pessoal do agro, né? Isso gera uma influência positiva, você gera mais gente do agronegócio, de empresas um pouco menores, que começam a olhar, pô, se o grandão está falando em inovação, eu tenho que inovar aqui também, né? Uma frase que eu ouvi nesse evento aqui, né, que eu gostei muito, antes foi até o secretário de Estado de Agricultura que estava falando numa entrevista junto com o seu Dilvo. Ele falou o seguinte: antigamente, né, ele é de família de agricultores, né, eu sou da época que quem queria estudar tinha que sair da terra, né? Então ele lá com seus 12 irmãos, eu quero estudar, então você vai para a cidade estudar, meu filho, né? E aí você vai seguir uma carreira que é o que tinha, né? É advogado, médico e engenheiro. Vai ser doutor em alguma alguma coisa área, aqui, exatamente, né? E agora não. Então agora a frase é assim, ó: você quer cuidar da terra, você quer ficar aqui, se você quiser ser cabo de enxada, você continua aqui. Agora, você quer ser um gestor da terra, o gestor do agronegócio, vai estudar, sabe? Isso é um movimento importante. Então a Copavel, ao apostar no digital, ao apostar na inovação, ela passa uma mensagem para vários players do agronegócio, de diferentes tamanhos, que a inovação, ela é necessária no campo, né? Eu gosto de uma frase do Shimon Peres, foi ministro de Estado, foi de Israel. E Prêmio Nobel da Paz. Nobel da Paz, exatamente. E ele diz o seguinte, né? 95% do agronegócio é inteligência, 5% é força bruta, né? Então, é o que acontece aqui na nossa região, dia após dia, ano após ano. Você vê novas variedades de semente, novos equipamentos. Eu vi aqui na feira um equipamento completamente autônomo, faz pulverização sem piloto nenhum, através de lidar, que é um tipo de radar, né? Câmeras, sensores, GPS. Então, é isso que faz a diferença hoje, né? Então, aplicar essa inteligência no agronegócio é o que está fazendo o agronegócio avançar. Nós temos metas arrojadas para a humanidade de produção de alimentos, e a gente não vai alcançar essas metas se a gente não conseguir aplicar a tecnologia ano a ano. Então, é uma evolução constante. Falando em evolução, já conversei aqui também com outros convidados do nosso podcast durante esse período aqui de Show Rural, Jadson, e aí todos foram enfáticos em falar, né?
no começo muito se torcia o nariz quando alguma tecnologia começou a chegar no agro, né? Imaginava-se que ia perder a sua característica e tal, e alguém, num desses episódios, falou, é um caminho sem volta. Inclusive foi o pessoal da Venture, que é uma empresa residente no Bioparque, e eles comentando assim, não, olha, é um caminho sem volta, e hoje, e chegamos lá atrás, quando começou-se a fazer ali a vistoria nas terras, né? Os jovens começaram a permanecer mais, que estudavam, já começaram a ter essa visão de dar seguimento ao negócio familiar, o negócio que o pai começou. O que eles faziam? Pegavam uma moto para andar pela fazenda. Já era isso aí há alguns anos, né? Então, nossa, era uma inovação. O Aham, pessoal pegou, olha, a moto sim. agora, né? A modernidade está chegando no campo e tal. Uhum. Hoje, não precisa mais de moto, que nós temos os drones para fazer isso. Exato, exato. Eu Então, vi, eu como é vi que o está de... evoluindo, né? É muito legal. Eu vi um depoimento de um senhor já, sei lá, tem os seus 60 anos, né? E ele dizia o seguinte, ele estava dizendo, ele estava na frente do drone dando depoimento, ele dizendo lá que ele tinha o T30, ele estava olhando lá o T40, maravilhado, né? Ele sabia a quantidade de hélices, a autonomia, né? Então, e para ele aquilo resolveu um problema que ele tinha na lavoura, né? Eu acho que o muito importante é esse mix, né? Todo esse know-how que o homem do campo tem, de muitas lavouras, plantando, colhendo, adubando, olhando para o céu e adivinhando quando ia chover. Esse pessoal tem embutido na cabeça ali, né? Não está quantificado em equações, em algoritmo, mas tem um conhecimento que está implícito ali, que isso é muito valioso. E o que eu vejo de muito bacana no show rural, e especificamente no show rural digital, é que a gente traz esse pessoal que tem esse conhecimento, tem essa experiência, tem essa tradição do agronegócio, de várias colheitas, de várias gerações, de várias luas, como eles dizem, né? E a gente aplica esse conhecimento usando a nova tecnologia do momento. Então, a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim em si, mas ela é uma ferramenta que ajuda o homem do campo, que ajuda a empresa do agronegócio a pegar esse 95% de ideia de inteligência e aplicar os 5% de força bruta para melhorar a produtividade. Eu até ouvi do Paulo aqui, da Sociedade Rural, né? Do Sindicato Rural, ele carinhosamente se autodenominando, eu sou um agrossauro, ele estava dizendo, né? Ele estava se Já qualificando desde os como, primórdios, é, né? mas um agrossauro que está sentadinho ali no banco da inovação, ouvindo, interagindo com as gerações mais novas, passando conhecimento e aprendendo um pouco também, né? E não é um agrossauro que está esperando o meteoro para morrer queimado, mas é um agrossauro que está mesmo com o bracinho curto, está ali digitando seus códigozinhos, sabe? Então, é muito bacana ver aqui no Show Rural, e o Show Rural Digital propicia isso, né? As gerações mais experientes trocando conhecimento com os novos, aplicando as tecnologias nos problemas que eles já identificaram que existem, né? Isso é uma coisa muito bacana que acontece aqui. Nós estamos nesse momento, está sendo realizado o Hackathon, né? O Hackathon do Show Rural já é tradição, desde a primeira edição em 2019 do Digital, que nós temos um Hackathon onde a Copavel e algumas outras empresas do agronegócio trazem as suas demandas, trazem os seus problemas, e times de desenvolvedores, de designers, de pessoas de negócio, de pessoas do agronegócio, se misturam para realizar e propor soluções para esses problemas. E essa interação que é muito legal. Quando você pega uma tecnologia nova com um problema que já está validado, que o grande problema da inovação das pequenas empresas às vezes você tem um time de inovadores recém saído da faculdade ou no laboratório de pesquisa, que esse cara tem uma tecnologia legal, mas ele não entende os problemas que são úteis de serem resolvidos com essa tecnologia. E aí, quando você junta um empresário mais tradicional, seja do agronegócio ou de outra área, esse cara, ele conhece o mercado, ele sabe o que o mercado precisa, ele sabe quais são os reais problemas pelos quais as pessoas estão dispostas a pagar para serem resolvidos. E aí ele orienta esse time de inovadores, de tecnólogos, a conectar com o problema de negócio, e aí sai uma proposta vencedora, aí sai uma startup ou uma inovação dentro de uma empresa já existente que realmente dá impacto no negócio. Quando você tem só um lado ou só o outro, se perde muito. Quando você junta essas duas coisas, coisas incríveis acontecem, é daí que sai essa frase de 95% é inteligência. Justamente dessa junção de identificar o problema e buscar a tecnologia que é útil para aquele problema, mas não o contrário. Eu tenho uma tecnologia aqui, do que eu posso usar isso? Isso dificilmente dá certo. O que dá certo é você identificar a fundo qual a raiz do problema e aí buscar, seja qual for a última tecnologia disponível para resolver aquilo. Então, parte-se da onde? Parte-se do agrossauro, parte-se, né, carinhosamente do nosso agrossauro, parte-se de quem está lá no campo identificando os problemas,
tentando buscar soluções, aí vai buscar tecnologia, assim tem que ser. E é bacana também a gente ver como esses agrossauros, como eles também abriram a mente, entenderam, né, que não pode se ficar ali só, como você falou, só com a mão no cabo da enxada, que tem sim, até para otimizar, para melhorar os ganhos. Hoje se fala, fala-se muito também na agenda ESG, quando se trata de sustentabilidade, hoje estão procurando produzir mais, com menos custo, agredindo menos o meio ambiente, né, usando vários métodos. Perfeito, E para isso precisa-se da tecnologia. Aliás, perfeito. o Jadson, o Oeste Paranense ele é reconhecido polo de inovação tecnológica para o agronegócio. Podemos dizer que muitas ideias aqui, muitas inovações saem daqui de vanguarda, inclusive. Sem dúvida. Nós temos casos citados aqui durante esse período que estamos aqui, vários cases de sucesso tivemos aqui durante esse período de show rural, e você melhor do que ninguém, né, para corroborar isso. Sem dúvida. Acho que 2 pontos aí, né? Falar um pouquinho da região quanto polo inovador e um pouquinho do ESG. Então, a ideia do ESG, né, do meio ambiente, da governança e da sustentabilidade. O homem do campo, em sua essência, ele é um cara que sempre pensou em sustentabilidade. Isso é um grande equívoco, né? Uma falácia, é uma falta de entendimento, às vezes maldoso, às vezes não, às vezes natural. Ah, o homem do campo está explorando a natureza. Vamos pensar uma coisa: se o cara vive daquilo, né? Eu vivo daquele negócio, que é o campo, que é a natureza. Eu vou querer destruir aquilo? Isso não faz sentido nenhum. Então, o homem do campo sempre soube. No Brasil nunca foi um agressor do meio ambiente, da Amazônia, seja lá do que for. O homem do campo sempre prezou muito por preservar a natureza, por preservar o solo, preservar os nutrientes, as matas, porque ele sabe que isso aí é importante. Ele vive disso mais do que ninguém e ele quer preservar isso. O Brasil, o homem do campo, ele leva uma carga gigantesca. O cara tem lá uma fazenda de 100 hectares, ele usa 35 para plantar. Ele preserva a mata nativa, ele deixa a água lá. Tá? Ele sempre preservou. O ESG vem, é a modinha do momento, é muito justo, é útil, né? Trouxe-se uma nova forma de descrever algumas coisas que o homem do campo já faz. E a tecnologia vai ajudar a identificar níveis de preservação, níveis de carbono, várias outras formas, uma coisa que o homem do campo sempre fez. Eu acho que é um esforço bastante importante, porque isso vai atrelar alguns incentivos, né? Se eu sou obrigado a preservar um pedaço da minha terra, nada mais justo que eu tenha algum incentivo de forma tributária a fazer isso, coisa que eu já faço, né? Então isso é muito bacana. Então eu acho que a região toda aqui está muito imbuída disso, o agronegócio todo do Brasil sempre protegeu a natureza, né? Acho isso muito importante. E o ESG vai trazer alguns novos selos, identificar as iniciativas que estão sendo mais avançadas nessa área, quantificar em números, algo que é bom para todo mundo, muito, muito importante. Você colocou muito bem, Jadson, quando você fala que isso aí é desde sempre, né, que o produtor rural, que o produtor rural sempre procurou cuidar, e a gente, quando você viaja muito, você vê que as grandes propriedades sempre tem aquela área reservada ali, Sim, e isso você colocou muito bem, não é de agora, sempre sempre teve. foi. Eu lembro das primeiras edições, é que quando o show rural ainda era dia de campo, há 35 anos que eu já acompanhava, já cobria como repórter, eu já ouvia falar dessa preocupação do produtor rural, cuidado e a preservação e o aumento da mata ciliar, o cuidado e a preservação, o cuidado com o lençol freático, né, que as produções, que as propriedades cuidassem bem dos seus descartes ali para não prejudicar, para não poluir o lençol freático. Então, isso já vê, se temos 35 anos É verdade. de show rural, então é desde essa época que eu escuto isso. Nós temos brigas tradicionais aqui na região de luta, brigas não, né? Mas esforços quanto à sanidade animal, quanto à preservação de águas, né? Projetos de Itaipu de preservação de água, tem várias iniciativas, né? E a gente já é reconhecido na região aqui como um polo de inovação no agronegócio e, de maneira geral, como um ecossistema de inovação, né? O Iguaçu Vale, aqui, a entidade que eu presido, composto aqui por várias empresas, grandes, pequenas, universidades, organizações sem fins lucrativos. Nós fomos eleitos em 2022 o melhor ecossistema de inovação do Brasil. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, um órgão muito sério, fez um levantamento rigoroso e premiou aqui o nosso Iguaçu Vale como região mais inovadora do país todo. A gente estava de 48 regiões concorrendo, nós fomos para a final junto com Curitiba e Campinas, em lugares reconhecidamente mais tradicionais da inovação, mas a gente foi o premiado, né?
Entendeu-se que aqui a gente reúne todas as condições em termos de ecossistema com uma governança. O Iguaçu Vale tem uma governança regional e temos aí movimentos municipais em 7 municípios dos 54 da região oeste. Integramos aqui 25 universidades estão integradas ao movimento Iguaçu Vale, 4 parques tecnológicos, dentre eles o Bioparque, um dos mais fortes, né? Um grande parceiro, o Bioparque é um grande parceiro. O seu Luiz Donaduzzi, um grande visionário que apostou nessa ideia da tecnologia e da biotecnologia, né? Aliado ao campo, aliado a várias áreas da ciência. Então, temos ainda 10 empresas âncora que participam do nosso ecossistema, né? Vamos abrir um parênteses aqui. O que é uma empresa âncora? É uma empresa que fatura mais de 1 bilhão e que tenha uma natureza de capital aberto. Essa seria a definição oficial. Então, esse 1 bilhão para cima, para baixo um pouco, mas é uma empresa grande que tem por força de sua própria natureza, né? A ideia do capital aberto é que não fica o dinheiro, o lucro na mão de um só. Então, nós não temos empresas de capital aberto listadas na bolsa, mas nós temos as cooperativas. E as cooperativas, por força de estatuto, elas reinvestem muito do seu lucro na comunidade. E aí esse reinvestimento está sendo direcionado hoje em 10 dessas empresas, pelo menos, para a inovação. Então, 10 empresas âncoras fomentando negócios, como a Copavel, fazendo um show rural digital, como a Prate Donaduzzi, criando um parque tecnológico, que é o Bioparque, como a LAR Cooperativa, que faz um evento de inovação aberta, privilegiando várias startups, várias universidades, a Frimeza, a Copacol, várias dessas empresas interagem com o ecossistema funcionando como empresa âncora que acelera os negócios, né? O grande exemplo que eu trago é o Show Rural Digital. A primeira edição, né, que mudou o ITS da região, que a gente já explicou aqui, eu comparo a um transatlântico, a Copavel é um grande transatlântico, que ele faz uma curvinha, quando o transatlântico faz aquela curva, gera aquela onda, e aquela onda vai levando os barquinhos, que são os pequenos inovadores, são as startups. Então, no primeiro show rural, a Copavel investiu 1 milhão e pouco. No primeiro show rural, em uma semana. E agora, nesse show rural, agora, com a construção de um novo prédio, foram 6 milhões de reais só no prédio. Uma startup que fatura 50 milhões não vai investir 6 milhões em inovação. Ela não tem esse dinheiro. Mas uma empresa bilionária, ela vai investir 6, 10, 20 milhões por ano em inovação. Então, quando a gente pega o agronegócio como um todo, só as cooperativas, 65 bi. Pega 500 milhões disso e investe em inovação e vê o impacto que dá. Ou faz como o seu Luiz, né? Só na largada ali foram 250 milhões, 55 num prédio aqui, outro aqui. Sabe, esse investimento pesado que as empresas grandes fazem, elas movimentam todo o ecossistema pelo ano inteiro. Então é muito importante isso que vem acontecendo na nossa região, aqui no ecossistema do Iguaçu Vale. Essa interação, essa participação das empresas âncora é o que nos impulsiona, nos alça a ecossistema mais avançado do Brasil hoje para se inovar. Então 25 instituições de ensino, 10 empresas âncora, mais ou menos umas 300 startups, instituições de apoio muito fortes, como as associações comerciais, a CIF de Foz, a CIT de Toledo, a SIC de Cascavel, sempre grandes parceiros, a Cimacar de Marechal. As várias associações comerciais estão conectadas ao Iguaçu Vale. Nós temos as universidades, temos as empresas, temos laboratórios de pesquisas, parques tecnológicos e o governo junto também. Então, os governos municipais, o governo estadual, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento, Governo Federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, então, o Ministério da Agricultura. Então, esse pessoal todo compõe o Iguaçu Vale. Isso é o Iguaçu Vale. É a união para um fim específico, que no nosso caso é a inovação, desses vários agentes multidisciplinares. Nós temos alguns princípios no Iguaçu Vale. Ele tem que ser liderado por empreendedores. Não pode ser uma ação isolada de governo. Eu comento assim, um grande diferencial que nós temos no Iguaçu Vale quando a gente compara com outros ecossistemas, é inegável que Curitiba é um grande ecossistema de inovação. Mas o tal do Vale do Pinhão, quem que lidera o Vale do Pinhão? É a prefeitura. E aí, infelizmente, quando o governo tenta liderar alguma coisa, ele tem uma visão limitada das reais dores do sistema produtivo. Quando é um empresário liderando, seja da cooperativa, ou seja de uma startup, você está olhando ali no dia a dia qual é o problema a ser resolvido. Ah, tá faltando uma estrada aqui, tá faltando água aqui. O empresário sente isso mais rápido. Então, tem que ser liderado por empreendedores. Esse é o princípio número 1. Princípio número 2, tem que ser multidisciplinar e inclusivo. Então, não pode ser só o pessoal da área do agro, ou só o pessoal da área da tecnologia da informação, ou só o pessoal da área de farmaco. Tem que misturar essas competências. A inovação, ela funciona melhor quando eu pego alguma coisa que funciona de uma área e transporto para outra. É uma inovação com risco menor do que eu criar uma coisa completamente nova. Uma fibra ótica. Eu tive que estudar a luz por muitos anos, por muitas décadas, entendi a natureza física da luz para criar a fibra ótica. Isso é muito difícil, demora muitos anos.
Agora, pegar uma coisa que funciona numa área e transportar isso para outra, isso é mais fácil, é mais rápido, gera lucro mais rápido para ser reinvestido numa nova inovação. É isso que a gente tem que fazer. E aí vem a multidisciplinaridade. Então, liderado por empreendedor, multidisciplinar, inclusivo, qualquer um queira participar, encontro aberto, Iguaçu Vale. Aliás, né, estão todos convidados aí, a partir das 9 horas começa a nossa reunião. Nós temos uma reunião ordinária do Iguaçu Vale, que acontece a cada 2 meses, e nesse mês ela está acontecendo aqui dentro do Show Rural, lá no espaço do Show Rural Digital. Inclusive multidisciplinar, e aí visão de longo prazo. Você não vai fazer inovação para a semana que vem. A inovação é para os nossos filhos, né? Então a gente inova aqui para que o nosso filho esteja num ambiente mais propício, mais economicamente produtivo. Essa é a ideia. Visão de no mínimo 20 anos. Então é 20 anos daqui para frente. As ações que a gente faz no Iguaçu Vale, elas visam a deixar a nossa região melhor para se produzir, melhor para se inovar para daqui 20 anos. Não demorou 20 anos, graças a Deus, para a gente ser reconhecido, né? Você mira em 20, mas muito antes disso, né? A gente já está colhendo muitos resultados, está muito bacana. A gente vê vários resultados acontecendo já nessa feira, no movimento que começou em 2019, né? Então isso está sendo muito bacana. Para você que está acompanhando o nosso podcast Estúdio Bioparque no Show Rural 2023, eu estou conversando com o Jadson Siqueira. O Jadson é presidente do Iguaçu Vale e também presidente de inovação da SIC. O Jadson é empresário e investidor em empresas de tecnologia na região oeste. Também, o Jadson, você faz parte do fundo do Bioparque e você me dizia que antes de começarmos a nossa conversa, que 2 startups já estão recebendo aqui no Show Rural recursos do Bioparque, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, muito legal. Você até mencionou a Venture, né? A Venture é parceira do Bioparque na organização de um fundo de investimento, né? Uma das nossas prioridades no Iguaçu Vale foi em 2021, era aumentar a densidade de fundos aqui. Então, além de aumentar a densidade de startup, trazer empresas âncoras, que são muito importantes para a inovação, é importante o capital para financiar essas inovações, essas empresas que estão nascendo. E um dos resultados que nós colhemos no ano passado foi a formação do fundo do Bioparque. Então, nós tínhamos como objetivo atrair fundos de fora e formar fundos aqui. E aí foi formado dentro do Bioparque, por iniciativa do Bioparque, trazendo a Venture um grupo de investidores. E aí esse grupo começou a prospectar startups, fazer eventos, fazer pitches, e culminou agora dentro do Show Rural. Nós anunciamos ontem o investimento em 2 startups. A Stack, que é uma startup de Foz do Iguaçu, que tem um sistema de gerenciamento da produção de frango, e a Solo, que é uma startup que faz um composto biológico, então dentro do ESG, né, que a gente mencionava, que visa corrigir o solo, melhorar o solo para que o solo fique mais produtivo, né? Então 2 ideias bem interessantes, as 2 dentro do agronegócio, foram anunciadas aqui ontem, um investimento de R$300 mil na Stack e um investimento de R$400 mil na Solo. Fato interessante, a Stack já é aqui do ecossistema, já é de Foz do Iguaçu, mas a Solo era do interior de São Paulo. Interior de Minas, desculpe. E eles estão vindo de lá para cá e vão se instalar aqui na nossa região. Então, um efeito muito legal, e o Show Rural serve para isso, presta-se muito bem a isso, como é uma vitrine que recebe gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, o pessoal vê a inovação acontecendo aqui e quer se instalar aqui. Então, é uma coisa muito legal, efeitos muito positivos que estão acontecendo no nosso ecossistema, capitaneados aí pelo Bioparque, essa iniciativa em particular do fundo do Bioparque, fazendo investimento em 2 startups do agronegócio. Jadson, eu preciso te liberar, você tem uma reunião logo aqui na sequência. Eu queria só fazer uma última pergunta, encerrar aqui, perguntando como é que está a procura de empresas de fora para investimentos em startups. Legal, muito bacana. Então, talvez catapultado pelo prêmio, né, de melhor ecossistema de inovação, a criação, além da criação de fundos locais, nós vimos grandes fundos de fora, grandes aceleradoras, pousando aqui na nossa região para captar opções de investimento. Então, tivemos aqui a participação da Plug and Play, o fundo TM3, Bossa Nova, vários dos fundos conhecidos, Honey Island, né, que é o pessoal do Ebanks de Curitiba, que já é um unicórnio. Então, várias dessas empresas e desses fundos estão vindo para a nossa região, os Corporate Venture Capital também, né, os fundos de investimento de risco das empresas, né, de várias das empresas que já expõem aqui, perceberam que aqui é um bom lugar para se investir em inovação. Então, temos iniciativas de aceleradoras, então gente procurando, além dos fundos, empresas procurando colocar suas bases de pesquisa aqui, empresas que já vêm de regiões inovadoras, identificando que aqui está acontecendo um movimento positivo e perguntando como que faz para participar, e a gente já tem as estruturas prontas, né? Seja no Bioparque, seja aqui no Espaço Impulso, seja no PTI de Foz. Nós temos uma diversidade de ambientes para se inovar
E isso está atraindo a atenção do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, um resultado muito bacana. Realmente, o nosso oeste do Paraná, o nosso Iguaçu Vale aqui, sendo reconhecido como a melhor região do Brasil para se investir com inovação. Jadson, quero agradecer muito a sua disponibilidade em atender ao nosso convite, em participar desse nosso episódio aqui do nosso podcast, hoje falando de inovação e tecnologia no agronegócio. Eu conversei com o Jadson Siqueira, ele que é presidente do Iguaçu Vale, vice-presidente de inovação da ACI, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de Cascavel, e também é empresário e investidor em empresas de tecnologia aqui na nossa região oeste. Tem muito mais títulos aí, mas se fosse falar, ia dar mais um podcast só para a gente falar dos segmentos no ramo de atuação do Jadson. Obrigada, viu, Jadson, Muito obrigado, por eu ter agradeço a nos oportunidade. acompanhado aqui. Obrigado, um bom restante de feira para você. Obrigadão, um abraço a todos aí. Grande abraço. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Estúdio Bioparque no Show Rural 2023. Logo mais, tem outros episódios. Até mais.